Eu me chamo Clícia Rosa e seja muito bem-vinda a este canal. Um dia qualquer na fazendinha, eu colocando os pés, tomando um sol gostoso e agradecendo, pelo dia, pela possibilidade de estar aqui. Espero que você goste daquilo que será transmitido no próximo vídeo. Se tiver algum tipo de dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, dá um curtir e compartilha com a pessoa que precisa ouvir a mensagem. Um beijo e até! Fala, povo bonito, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Resolvi ligar a câmera aqui para conversar um pouquinho com vocês. Me bateu muito uma vontade de falar sobre o quanto os relacionamentos eles nos expandem, né? O quanto relacionar com alguém nos traz faces de nós mesmos que a gente teme em colocar para debaixo do tapete, sabe? E é louco porque às vezes a gente ali no calor da emoção, no calor do momento, a gente fica assim, porque o fulano é assim, assim, assado. Mas a gente não está falando do fulano, a gente está falando da gente mesmo. Porque aquilo que eu me incomodo no outro, na realidade é algo que eu reprimo dentro de mim. Então, o fulano, que eu sempre costumo dizer que todas as pessoas que passam na nossa vida são os nossos mestres, porque eles são espelhos da nossa alma e eles normalmente estão ali para mostrar pra gente o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa aceitar, lançar luz sobre. Então, os relacionamentos são portais lindos e maravilhosos. Tô toda arrepiada aqui. Era isso mesmo. Gratidão, universo. São portais maravilhosos para expansão de consciência, porque na hora a gente não consegue entender, né? A gente entra nos processos loucos internos, fala, pô, mas por que o fulano é assim? Por que ele é assado? E não sei o que. E na realidade, são aspectos nossos que estão ali profundos nas sombras. E as sombras nada mais é que aquilo que a gente reprime, né? Aquilo que a gente esconde do mundo. E é importante que a gente perceba isso, porque todas as vezes que eu estou me relacionando com o outro, eu preciso ter esse olhar interno para mim mesmo, sabe? Porque senão eu fico focada no que o outro é, sendo que ele só está mostrando o que eu sou. É um papo meio louco, mas se a gente pensar que o universo ele é um grande espelho e as pessoas também são um grande espelho, aquilo que eu irrito na pessoa que eu estou me relacionando é o que ele precisa iluminar dentro dele e vice-versa. Então, eu acho muito... Como que eu posso dizer isso? Não é chato, mas eu acho que é algo que é injusto. Talvez seja injusto. Não era essa palavra, mas vai nessa mesmo. Quando o outro chega com uma certa carga no relacionamento, eu acho muito injusto lançar sobre a pessoa que está, né, ali no relacionamento situações. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa já tem um histórico ali de traição, que foi traído e tudo mais, e blá blá blá. E aí quando ela já chega com uma certa desconfiança, né? Já chega com um certo controle em cima e tudo mais. E é engraçado que normalmente a pessoa ela acessa uma energia totalmente contrária que ela tá. Uma pessoa mais de boa, mais leve, mais tipo, fala que precisa ser falado, sabe? Dá segurança, não, tô aqui, mas aí sempre tem aquela pulga atrás da orelha dizendo que não, que ele já sofreu, então tipo, é um mecanismo de defesa. E o outro lado tá tipo de boa, sabe? Tipo, não, é você e tudo mais. E o universo ele faz isso mesmo. E aí, a pessoa que tá ali com aquelas feridas acaba projetando no outro essas dores.
E aí quem tá lá do outro lado, tá de boa, tá suave, tá na nave, fica, porra, mas eu nunca te dei motivo. Mas no caso não é sobre você, sabe? É sobre o outro que não curou esse aspecto de desconfiança, né? Essas questões das traições, que são feridas fortíssimas. E aí o universo, ele é sábio. Ele manda várias vezes as mesmas situações para você perceber o ensinamento. E enquanto você não percebe, não lança luz sobre aquilo que você precisa iluminar, ele vai continuar mandando. Então é um padrão. Então, quando eu quebro um padrão de comportamento, o universo, ele entende, pô, entendi que o fulano, ele entendeu o rolê, então agora eu vou mandar outros tipos de relacionamento para ele. Então é mais ou menos isso. Então, quando a gente está dentro de um processo em que as coisas estão se repetindo, é importante a gente perceber o que quer ser ensinado, o que o universo está tentando me mostrar, e aí se questionar para o universo o que eu não estou enxergando, o que eu preciso enxergar. Não se coloque na posição de vítima, é porque isso só acontece comigo. Não é isso, não é essa a pergunta. Pergunta: o que eu não estou enxergando, o que eu preciso enxergar aqui? E o universo, ele vai mandar N sincronicidades, pessoas, jornal, fumaça de fogo, fumaça, é sinal de fumaça. Então é importante que saiba fazer a pergunta e que o universo, ele sempre vai responder, e perceber o que o outro está tentando te falar, sabe? Não se coloca numa posição de vítima, não se coloca numa posição de julgamento, porque na realidade ele está tentando te ajudar a sair de um padrão que você vivia para entrar numa outra forma de se relacionar. E da mesma forma, em algum momento do relacionamento, você vai espelhar para ele o que ele precisa melhorar. E aí existe essa troca, né? Esse equilíbrio. E o universo, ele é equilíbrio. Então ele sempre vai trazer aspectos de você que incomodam no outro e que ele precisa iluminar, e vice-versa. Então é importante a gente perceber que o outro, na realidade, ele é uma alma que está ali te ensinando algo muito, muito importante, e algo que é preciso transcender. Talvez a vida toda você veio passando por situações para conseguir perceber, né, o que é preciso aprender. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, Clícia, sempre tive um super apego com os meus relacionamentos e tudo mais, até que um dia eu falei, chega, vou ficar sozinha. E cara, como eu amei ficar sozinha, que delícia é estar sozinha. Até que um belo dia acessei uma energia, né, que me trouxe muitos despertares sobre mim mesma e sobre essa necessidade de eu perceber essas sombras e acolhê-las dentro de mim. Na época eu não conseguia entender muita coisa, mas depois que a gente se afasta, a visão ela abre, né? Ela expande como uma águia, e aí eu consegui entender os processos. Então, foi muito bonito, porque de certa forma eu sei que dentro do relacionar-se, tanto eu quanto ele tivemos grandes aprendizados, né? E eu consegui sair de um padrão que era me manter no local, mesmo o negócio já não tá dando, não tá rolando, tá doendo. E eu tinha essa mania de tá ali, o nariz sangue, vou buscar terapia. E aí foi aí que eu comecei a caminhar para psicologia analítica junguiana, perceber minhas sombras. Então, na realidade, todo o meu processo me trouxe exatamente aonde eu estou, que é trabalhando esses aspectos da sombra em mim e podendo auxiliar outras pessoas também. Então é isso, galera. Liguei aqui, um beijo. Espero que o que eu trouxe aqui faça sentido na jornada de vocês. Se vocês não entenderam Patavinas, manda aqui uma mensagem que aí eu trago um outro vídeo de uma forma mais lentinha, mais de buenas, e aí a gente volta a conversar sobre, beleza? Um beijo e até!